pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar-lhe um novo coração, dar-lhe um coração igual ao teu, meu mestre, dar-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dar-lhe um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-lhe um novo coração, dá-lhe um coração igual ao teu, meu mestre, dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dar-lhe um coração igual ao teu. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Só da maneira que apareceu, amém? Para mim é motivo de muita alegria que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação venha ser dado a Ele, que é digno, porque se não fosse Ele, se não fosse a misericórdia dele, eu e você não estaria aqui hoje. Mas por o Senhor nos conceder essa oportunidade, a qual mundo queria estar aqui, mas infelizmente não pode. Muitos estão internados, muitos estão em cima de hospital, muitos estão fracos, e aqui nós estamos para agradecer e exaltar a Ele, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor e toda a exaltação é para Ele. A palavra do Senhor nos encontrará em Ezequiel 37, primeiro, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37, primeiro, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entre vós o espírito e vivereis, e porei nele sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que viram
cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia nele espírito, e ele me disse: profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, e dizem ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre os mortos para que vivem. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Os irmãos já conhecem esta palavra. Eu já preguei a respeito dessa palavra, mas eu creio que a palavra do Senhor se renova dia após dia. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Ezequiel, a qual o Senhor ele leva em uma visão a qual, que se fosse no dia de hoje, se a gente olhasse com nossas vistas, é impossível de acontecer. E talvez não seja diferente comigo e nem com você que está aqui sobre este lugar. Talvez você está passando por um cenário a qual você está olhando e está dizendo: é possível de acontecer. Mas nós acabamos de ler a respeito de um Deus poderoso, de um Deus que olha para Ezequiel e fala: profetize. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E a ordem nesta noite é: profetize, porque no meio da tua situação o Senhor ele vai chegar, porque no meio da tua situação o Senhor ele vai pelejar. A palavra vai contar a respeito de um vale dos secos, a qual o Senhor leva Ezequiel sobre uma visão, e Ezequiel chegando sobre este lugar, aonde a palavra diz que é numerosos, há muitos ossos secos. É o exército de ossos secos, a qual não tinha mais jeito. E o Senhor mandando Ezequiel observar, para que Ezequiel, esses ossos secos podem reviver. Ezequiel, esses ossos secos podem tornar a ter vida. E Ezequiel somente fala: Senhor Jeová, só tu sabes. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Ezequiel ele fala, o Senhor ordena: Ezequiel profetize. E Ezequiel começa a profetizar. E através de Ezequiel começar a profetizar, o Senhor começa a agir. O Senhor começa a trabalhar. O Senhor começa a mostrar para Ezequiel que ele tem o poder, que ele tem a capacidade e que ele tem o domínio para fazer todas as coisas. Imagine Ezequiel olhando para aquele vale. Imagine se você no dia de hoje, glória e exaltado seja o nome do Senhor, dizendo: Senhor, não tem jeito. Senhor, para que eu vou profetizar se eu já profetizei e nada aconteceu? Senhor, por que eu vou profetizar se eu já profetizei e eu não vejo nada melhorar, nada se tornar o seu lugar? Mas é necessário a gente profetizar. Quando nós começamos a colocar Deus em ação, Deus ele começa a agir. Como nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor começa a entrar em ação, o Senhor começa a fazer acontecer. Enquanto Ezequiel está profetizando, o Senhor está operando. Enquanto Ezequiel está obedecendo, o Senhor está entrando, o Senhor está operando, o Senhor está vendo o sobrenatural acontecer. Ele tem uma coisa: enquanto você está obedecendo a voz do Senhor, o Senhor está agindo. O Senhor está entrando em causa que você talvez está dizendo que não tem jeito, que você talvez está dizendo que não tem, como ser solucionado, até mesmo resolvido. É necessário obedecer. E quando Ezequiel está profetizando, a palavra do Senhor contar que os ossos começam a se ajuntar. O que era impossível começa a se tornar possível, porque o dono da vida estava mandando Ezequiel profetizar. Entenda uma coisa: quem está mandando você profetizar sobre o teu deserto, sobre o teu vale, não é qualquer pessoa, é o Todo-Poderoso, é o que tem poder para fazer acontecer, é aquele que tem poder para fazer valer a pena. A palavra do Senhor contar que os ossos começam a se agitar. O milagre começa a acontecer. O que era impossível começa ali, Ezequiel vê ali acontecer.
E Ezequiel não para, Ezequiel começa a profetizar, porque o Senhor vai ordenando, Ezequiel vai profetizando. E a palavra do Senhor contar que quando aquele corpo se junta, surge ali dedões sobre aquele corpo, ganho exaltado, Senhor, Senhor, surge nervo, e a carne começa a aparecer. A carne começa ali a tomar cada corpo, e a cada corpo ali, e a palavra do Senhor contar que sobre aquele chão surge um grande exército de corpos, mas sem vida. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Nada é impossível para o Deus que você serve. Continue profetizando, porque aonde não há vida, o Senhor vai colocar até vida. O Senhor vai colocar até vida, porque Ele é poderoso. Porque o mesmo Deus que disse Lázaro, vem para fora, é o mesmo Deus que está dizendo o que é impossível para mim. O que é que eu não posso fazer? O que é que eu não posso entrar e mudar o quadro da história, mudar o cativeiro? Nada é impossível para o Deus que você serve. Nada é impossível para o Deus que você deposita a tua confiança. Quando aqueles corpos estarem no chão, mas o que me chama a atenção é que ainda não tem fôlego de vida. E Ezequiel observando aqueles corpos no chão, Ezequiel olha, o Senhor manda Ezequiel profetizar sobre os quatro cantos daquela terra. E a palavra do Senhor vai descontar que vem o fôlego de vida e entra em cada corpo, e cada corpo que está ali no chão tem vida, e levanta-se um grande exército, e o nome do Senhor é glorificado, glória e exaltado seja o Senhor. Eu já profetizo nessa noite dizendo: é vida, é vida, é vida, porque o dono da vida se encontra na casa. É vida, porque o Senhor não perdeu o controle. É vida, porque o Senhor ele está contemplando, o Senhor ele está vendo tudo. O que estava ali no chão, que não tinha jeito, que era apenas os ossos secos, se levantou e se tornou um grande exército. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. A tua história pode estar desta maneira, pode estar com aqueles ossos sequíssimos. Talvez você está sem esperança, talvez você está pensando em desistir, talvez você esteja a culpa até Deus, achando que Ele tem a culpa. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas que nesta noite a gente não venha perder a nossa esperança, que nesta noite a gente venha descansar o nosso coração e saber que Deus ele ainda age. O mesmo Deus que levantou aquele osso seco e trouxe a vida é o mesmo Deus que faz no dia de hoje, é o mesmo Deus que opera no dia de hoje. E a palavra diz: Senhor, se creres, verá a glória de Deus. Se você crê, se você tomar posse, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o que o Senhor vai fazer, você vai ver o que o Senhor vai fazer, você vai ver Ele se levantar e agir, porque Deus ele chega, mas Deus também ele chega de surpresa, e Deus vai chegar de surpresa para a tua vida, e vai colocar tudo no seu devido lugar. O inimigo pode até estar passeando, te humilhando, tentando te derrubar, mas entenda uma coisa: quem te chamou foi o Todo-Poderoso. Foi o mesmo Deus que falou: Ezequiel profetiza, porque daí vai sair vida. Ezequiel profetiza, porque daí vai sair uma grande multidão e meu nome vai ser glorificado. Ezequiel ele profetizou. Será que no dia de hoje, em meio a tudo que a gente passa, em meio ao vale do seco que a gente enfrenta, será que você tem abrido mão do orgulho? Será que você tem abrido mão do exaltado, Senhor, de das coisas que não nos acrescentam nada e começar a profetizar, a entender que se Ele fizer é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Porque tem vários secos que não permitem a gente passar, mas não toma a minha e a tua fé. Porque quando Jó estava ali, a qual anjo vai se apresentar a Deus, o Espírito de Deus vai se apresentar a Deus, e o inimigo foi também. O inimigo tentou acusar Jó, mas o Senhor sabia que Jó, mesmo com tudo ou não tendo
Jó ia continuar adorando. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Está na luta, adore. Está na tempestade, adore. Está passando por um momento difícil, adore. E saiba que Ele é Deus. E que através da tua vida, o nome dele será glorificado. O nome dele será exaltado. E eu e você, mais uma vez, vai contar a bondade dele sobre as nossas vidas. Não é fácil passar pelo vale, não é fácil passar por situações, mas é necessário entender que Deus ele é comigo e Deus ele é contigo. Passe pelo vale sabendo que no chão você não vai ficar. Se Deus tem poder de fazer aqueles ossos se levantar, Deus tem poder de te tirar do chão, Deus tem poder de te dar vitória, Ele tem, porque Ele é o mesmo. Ele não muda. A palavra vai dizer que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E para sempre Ele será Deus. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Ezequiel ele profetizou porque o Senhor ordenou. E quantas vezes o Senhor tem nos ordenado, profetiza, mas o medo tem impedido. Profetiza, mas a luta tem impedido. Profetiza, mas o momento do dia a dia tem impedido. Mas que nesta noite a gente venha saber que a recebe o Deus grande. E que quando Ele manda profetizar, é porque Ele vai na frente e garante a minha e a tua vitória. Ele te dá uma coisa, enquanto você profetizando da nossa casa, o nome do Senhor é glorificado. Ainda que a gente não veja o efeito surgir de imediato, é necessário acreditar que Deus ele está agindo. Mesmo em silêncio, o Senhor ele trabalha. Mesmo em silêncio, o Senhor opera. Mesmo em silêncio, o Senhor ele faz acontecer, porque Ele é Deus. Então, que nesta noite a gente quer descansar o nosso coração no Senhor e saber que Deus ele é poderoso. O mesmo Deus que levou Ezequiel daquela visão é o mesmo Deus que vai te surpreender. É o mesmo Deus que vai chegar e vai acalmar a tempestade. É o mesmo Deus que vai chegar e vai mudar o quadro. Porque talvez aqui você esteja na igreja, mas só o Senhor sabe como está o teu coração. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Talvez aqui você está sorrindo, mas só o Senhor sabe como está por dentro. Só o Senhor sabe o deserto que você está enfrentando. Só o Senhor sabe o vale do seco que você já tem de encarar. Mas é necessário prosseguir. É necessário confiar, porque o deserto não vai durar para sempre. O vale dos secos não vai durar para sempre. Você vai atravessar tudo isso e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Do outro lado você vai se surpreender e vai saber que o Deus que te chamou, Ele sempre foi contigo. E você vai saber que o Deus que te separou, Ele sempre está contigo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele não tem rejeitado a tua oração. Deus, Ele não tem rejeitado o teu clamor. Continua persistindo, porque não é para parar. A ordem é prosseguir, porque tem vida. Creio que essa palavra quer nos dizer que depende do que aconteça, Deus ele é vida, e se Ele é vida, tem vida. Tem vida sobre você, tem vida sobre a tua casa, tem vida sobre a tua família, tem vida a todos aqueles a qual você está orando, a qual você entrega na mão de Deus, tem vida. Não acabou, porque Deus ainda é o mesmo. Deus não pegou lá atrás, Deus fez prodígios, sinais, maravilhas lá atrás, e Ele continua fazendo no dia de hoje. E eu creio que hoje o Senhor te levanta como Ezequiel. Eu creio que hoje o Senhor te levanta como Ezequiel, a qual profetiza em situação que você diz que não tem jeito, e vê acontecer o milagre e o revolução da parte do Senhor. Hoje o Senhor te levanta como Ezequiel, que não recua, mas vai sabendo que quem mandou foi Deus. E se Deus mandou,
Se Deus mandou ele, que garante. Porque muitas vezes o Senhor manda, mas ele liga só para o nosso ouvido e a gente esquece de dar ouvido à voz de Deus. Mas fazem igual a Ezequiel nesta noite. Só o Senhor sabe. Eu vou profetizar, porque se eu me colocar na posição, creio em ti, o Senhor vai agir, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai pelejar, o Senhor vai guerrear. Pai, eu estou indo confiando em ti, não é no homem. Se eu estou indo confiando em ti, o Senhor vai agir. E o Senhor ele age, o Senhor ele opera, o Senhor faz o sinal dele acontecer. Então se levante nesta noite, sabendo que você, o Ezequiel, comece a profetizar dentro da tua casa, comece a acreditar. Você que talvez estava desacreditado, você que talvez não estava mais acreditando que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, porque quem prometeu foi Ele. Se Ele prometeu, Ele faz. Entenda uma coisa, quantas vezes nós depositamos a confiança no homem, e muitas vezes nós quebramos a nossa cara, mas entenda uma coisa, quando nós depositamos em Deus, Deus ele nos surpreende, Ele faz além daquilo que a gente pediu até mesmo imaginou. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Então se levante nesta noite profetizando e acreditando no seu milagre, acreditando que a história não acabou, acreditando que Deus está no controle, acreditando que Deus não perdeu o controle de nada. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Ezequiel podia dizer: Senhor, é impossível desses ossos tornar a vida. Talvez se fosse eu no dia de hoje, eu falaria isso. Mas aqui Ezequiel apenas falou: Senhor, só tu sabes. E Ezequiel contemplou a grandeza de Deus. Vamos contemplar a grandeza de Deus. Vamos contemplar o que Deus vai fazer sobre nossas vidas. Glória e exaltado seja o Senhor. Vamos ver o operar de Deus sobre este lugar. Vamos ver o agir de Deus sobre este lugar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite o Senhor quer levantar um exército que não teme, um exército que não recua, um exército que não retrocede mais, um exército que avança, crendo nele. Porque nessa noite o Senhor te chama, glória e exaltado seja o nome do Senhor, como um grande exército que não se deixa levar pelo mundo, que não se corrompe pelas coisas do mundo. O exército a qual o Senhor vai levantar é o exército a qual pessoas lá fora vão olhar e vão querer vir. O Deus a qual eu e você servimos, o Deus a qual eu e você depositamos a nossa confiança. É através da minha e da tua vida que pessoas vão ver Deus agir, que pessoas vão ver Deus trabalhar, que pessoas vão ver Deus operar o milagre. Somos o espelho a qual o mundo ele se olha, eles vê Cristo em nós. Então que nesta noite, glória e exaltado seja o nome do Senhor, vamos ser mais aqui, não reclama não, porque a reclamação não vai nos levar a lugar nenhum. Mas vamos profetizar, vamos agradecer o nome dele. Está doendo, está difícil, mas vamos agradecer o nome dele, porque Deus ele é bom em todo tempo. Porque é fácil nós adorar enquanto há abundância, é fácil nós adorar enquanto Deus está dando, enquanto Deus está trabalhando, enquanto Deus está agindo. Mas é difícil a gente adorar quando Deus fica em silêncio. A gente começa a se questionar, a gente começa a perguntar onde está Deus que não está vendo acontecer, aonde está Deus que eu estou passando por esse deserto, por esse vale, e eu estou prestes a desistir, a parar. Nós começamos a murmurar, a questionar, a colocar Deus na parede. Mas se nesta noite nós
Deus. Ele não muda, Ele é imutável. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Ele não muda, Ele é o mesmo. O exército ficou de pé e o nome do Senhor foi glorificado. Ezequiel contemplou, Ezequiel viu com o próprio olho dele o exército de pé. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, quando Ele diz que Ele vai agir, Ele age. Deus, quando Ele diz que Ele vai operar, Ele opera. Eu não sei o tempo, eu não sei a hora, eu não sei o minuto, mas eu sei que Ele vai. E nessa noite não vai ser diferente. Deus, Ele vai operar neste lugar. Deus, Ele vai agir sobre este lugar. Deus, Ele vai mover o céu sobre este lugar. E vocês verão a glória de Deus resplandecer sobre este lugar. E você verão, glória exaltado seja o Senhor, que Deus, Ele não muda, que quando Ele fala, Ele cumpre. Glória exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. Deus, Ele é poderoso. Não há outro igual ao Deus a qual nós servimos. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Então, sai daqui nesta noite, descansando no teu coração. Sai daqui nesta noite, sabendo que Deus, Ele vai agir sobre o teu vale. Que Deus, Ele vai agir sobre a tua situação. Que Deus, Ele vai agir neste momento que você está passando. Que Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Talvez você se encontre achando que está esquecido por Deus, mas Ele não te esqueceu. Deus, Ele te viu aonde ninguém te viu. Deus, Ele te tirou da onde pessoas achavam que você não ia sair, da onde pessoas muitas vezes te humilhavam, te apontava, te criticava, te zombava. Deus, Ele te tirou de lá. Então, se Deus, Ele te tirou de lá, é porque Ele tem grandes coisas para fazer sobre a tua vida. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E essa mensagem que eu deixo nessa noite para o meu coração e para os nossos amados irmãos. E eu peço que os irmãos, eu estou um pouco nervoso. Não vou mentir, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. A honra é para Ele, a